Shabbat Shalom. Meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Marcos Brito Tabernáculo de Deus. O canal é um parlatório que trata do fim dos tempos e seus eventos finais. Aqui tratamos de assuntos relacionados com escatologia, ou seja, eventos relacionados com o fim dos tempos e a volta de Jesus, como também o estudo das parashot que são porções da Torá, dentre outros temas de relevante importância. Hoje falaremos um pouco sobre a Parashá Ki-Tizá, alguns versículos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia encontrada no livro de Êxodo capítulo 30 verso 11 até o capítulo 34 verso 35. Vamos então a esse importante estudo. Baruch Hashem, bendito seja o nome. Tópicos que serão abordados nessa Parashá: a pia de cobre, o azeite da santa unção, o incenso santo, os artífices do tabernáculo, o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho, o bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas do testemunho, a morte dos idólatras. Deus não irá com o povo, irá um anjo. Moisés roga a presença de Deus. Moisés roga a Deus a sua glória. As novas tábuas da lei. Deus faz um pacto com o povo. O rosto de Moisés resplandece. A Parashá inicia com Moisés sendo orientado por Deus a realizar um censo coletando o equivalente a meio shekel, moeda de Israel equivalente a R$1,36 que dividido por 2 resulta R$0,68 para a construção do Mishkan, tabernáculo. Entende-se que esse meio shekel representa a parceria entre Deus e o homem para a construção do tabernáculo, ou seja, Deus e o homem juntos ofertam um shekel. Essa parceria, ou se preferir sociedade, pode ser usada como modelo em tudo que empreendemos. Se Deus foi humilde o suficiente para nos chamar como parceiro, então, por que não fazemos o mesmo? Devemos chamar o Eterno, abençoado seja, para participar de tudo o que fazemos. Outro entendimento importante é que a unidade só é possível quando o próximo participa dos nossos sonhos e projetos. Ninguém será pleno se estiver sozinho. É um princípio. Moisés poderia apenas com a ajuda de Deus libertar o povo do Egito, mas Deus convocou Arão para estar juntamente com Moisés. Cada um como meio shekel formando uma unidade. É na unidade que somos fortes. Jesus nos deu exemplo desse conceito quando ele disse: Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10 verso 30. Não que eles fossem meio shekel, pois no livro de Deuteronômio está escrito que Deus é unicidade, mas que é na unidade, na comunhão que somos fortes. Somos colunas do santuário de Deus, o nosso shekel espiritual, a nossa alma. Nos ofereçamos ao Senhor como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O altar de incenso. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo lavor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata, e em cobre e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Livro de Êxodo capítulo 31 versos de 1 a 6. Mais uma vez Deus evidencia a necessidade de estarmos juntos, em união ao colocar Oliabe para trabalhar em toda a obra do tabernáculo com Bezalel. No entanto, sabemos da dificuldade disso acontecer nos dias de hoje, ou o líder não compartilha com os seus liderados, ou os liderados não são comprometidos o suficiente para se dispor a ajudar. Outro ponto importante a destacar é a característica de quem se dispõe. A pessoa tem que se permitir ser cheia do Espírito Santo, pois só assim poderá ter a visão de Deus para tudo o que tem de fazer. De outra forma, são apenas nuvens sem água que o vento sopra para qualquer lugar. Deus orienta não só os utensílios, pia, altar de incenso, o incenso, como também a forma de se fazer as oferendas no tabernáculo. A mitzvah do Shabat é para advertir a nação de que mesmo a construção do Mishkan, tabernáculo, não suplanta a observância do dia semanal de descanso, o Shabat. O sábado santo. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra,
aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Livro de Êxodo 31 versos de 14 a 18. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Livro de Levítico capítulo 23 versos de 1 a 3. A Bíblia não nos foi entregue em parte, mas como um todo. É um equívoco achar que um ou outro livro é para os nossos tempos e outros não. Se assim o fosse, deveríamos basear as nossas vidas apenas no livro de Apocalipse, pois é o livro que estamos vivenciando atualmente. Temos em várias passagens o Senhor Jesus referenciando o livro da lei e os profetas como fonte para nos certificarmos da veracidade de tudo o que ele dizia e fazia, como no Evangelho de Mateus 5 verso 17, Mateus 7 verso 12, Lucas 16 verso 17, Lucas 24 verso 44, João 1 verso 45 a 47, Atos 28 verso 23 e 24. No livro de Atos dos Apóstolos está escrito que o apóstolo Paulo discorreu por 3 sábados, como era de costume, aos Tessalonicenses. No Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 4 verso 23 está registrado que Jesus percorreu toda a Galiléia ensinando, pregando e curando nas sinagogas. Veja o que diz João 5 verso 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus ensinava sobre o reino, curava enfermos, expulsava demônios e libertava os cativos. Guardar o sábado que Deus santificou, como relata o livro de Gênesis 2 verso 3, nunca foi problema para Jesus, para os apóstolos ou discípulos, mas sim para os fariseus e religiosos que exageravam por não terem a revelação da lei, onde guardar o dia era mais do que fazer o bem ao próximo. Guardar o sábado que Deus santificou tem a ver com quebrar o ciclo da semana de labor, separar um dia para dedicar-se às coisas do reino, fazer o bem, esperar em Deus e na sua provisão para os próximos 6 dias, descansar como Deus o fez. O Shabat ou sábado é um dia para a família ter comunhão e manifestar a unidade em Deus. Hoje quase não existe um dia em que a família esteja reunida. O dia para a família ficou restrito ao Natal, Ano Novo e em muitas famílias nem nesses dias. Nos distanciamos dos princípios divinos quando nos afastamos das suas leis. Jesus disse que não veio aniquilar a lei, mas cumprir. Se Jesus não cumprisse a lei e seguisse os mandamentos, ele não poderia falar nas sinagogas como era de costume ele falar. Jesus precisou usar o tzitzit para que a mulher que tinha um fluxo de sangue pudesse ser curada, como narra o Evangelho de Mateus 9 verso 20. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel à arca do Senhor, com júbilo, e ao som das trombetas. Segundo livro do profeta Samuel 6 versos de 13 a 15. Quando Davi levou a arca de volta para Jerusalém, ele dava 6 passos e sacrificava ao Senhor. Depois dava mais 6 passos e tornava a sacrificar e adorar. A única forma de carregarmos a presença do Senhor simbolizada nesses versos pela Arca da Aliança é adorando no 7º passo. Durante 6 dias trabalharemos, mas o 7º é descanso e adoração ao Senhor. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos.
Livro de Êxodo 32 versos 1 e 2. A Torá retorna à narrativa da revelação no Monte Sinai, e descreve o terrível pecado do povo ao construírem um bezerro de ouro para os conduzirem pelo deserto apesar de terem visto as grandes maravilhas que Deus fez para que Faraó os libertassem da escravidão, bem como a abertura do Mar Vermelho. O povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração do povo. Muitas vezes nos lembramos dos tempos que vivíamos fora dos caminhos do Senhor e às vezes até desejamos os valores, os princípios, as riquezas e os ídolos do atual século ao invés do Senhor. Somente o Senhor poderá nos tirar do deserto e da escravidão do pecado. Qualquer outra coisa é bezerro de ouro em nossas vidas. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Enquanto o bezerro de ouro era imóvel e precisava ser carregado, Deus é vivo, onipresente, onipotente e onisciente. Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Moisés quebra as tábuas do testemunho e a morte dos idólatras. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e as quebrou ao pé do monte. Livro de Êxodo capítulo 32 verso 19. A idolatria é uma afronta direta a Deus e à sua santidade. A idolatria é querer reduzir o Todo-Poderoso, o El Shaddai, a algo inferior a um objeto feito pelas mãos humanas. Foi Deus quem fez o homem e não o contrário. Se o homem quer seguir um ídolo, então, esse homem não é digno de receber as leis de Deus. Por isso Moisés as quebrou. Como dissemos anteriormente, nos tornamos aquilo que adoramos e tal qual o que adoramos seremos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Gênesis 1 verso 26, logo, aqueles que adoram outros deuses se tornam iguais a esses mesmos deuses. Têm boca, mas não falam para a glória de Deus. Têm ouvidos, mas não ouvem quando Deus fala. Têm mãos, mas não constroem nada para Deus. Falam de si mesmos, ouvem apenas o que lhes agrada e as obras de suas mãos são más. Se colocam como líderes de Deus, mas são falsos profetas, lobos desejosos de lucrar com o sangue das ovelhas do Senhor, como bem disse Pedro em sua segunda carta capítulo 2 de 1 a 4. Ao fazerem o bezerro de ouro, o povo estava voltando a cultuar animais como no Egito, onde era idolatrado o falcão, a serpente, o hipopótamo e o gado. Assim como o Egito foi apagado da vida do povo, a cultura egípcia precisaria ser apagada juntamente com quem as praticava. Deus não irá com o povo, irá um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Livro de Êxodo capítulo 33 verso de 1 a 4. Quando Deus diz ao povo que ele não iria, mas mandaria um anjo, a resposta do povo foi a mais sensata e racional possível. O povo pranteou. O povo remanescente tinha a exata consciência de que sem Deus não haveria um futuro, mesmo que um anjo os guiasse. Veja essa mesma constatação dita agora pelo apóstolo Pedro. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Evangelho de João capítulo 6 versos 67 e 68. Pedro entendeu que não havia para onde ir se o Senhor não os guiasse. Jesus tem que estar no barco para que esse possa navegar pelas águas da vida e chegar ao seu destino com segurança. A única forma de Israel chegar à terra prometida era com o Senhor os guiando. Nesse momento Israel teve essa certeza. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante da tua face, e proclamarei o nome do Senhor diante da tua face, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor:
eis aqui um lugar junto a mim, que aqui te porás sobre a penha. Livro de Êxodo capítulo 33 verso de 18 a 21. 2 pontos podemos destacar nessa passagem. O primeiro é que Moisés sempre expandiu seu pedido, assim como fez Abraão ao pedir pela não destruição de Sodoma e Gomorra em função do seu sobrinho Ló. Moisés assim como Abraão sabiam da bondade e misericórdia de Deus, por isso eles ousavam. Moisés já havia visto os grandes feitos do Senhor, falado e ouvido a sua voz, mas não se contentou. Moisés queria mais, queria ver a face de Deus. Penso que um dos motivos era para ver como ele se assemelhava conforme a criação, sendo ele a imagem e semelhança do Criador. Moisés queria se ver como Deus o havia feito. O outro ponto era para estreitar a comunhão, pois nenhum homem havia visto a face de Deus. Ver a face de Deus revelaria um nível de comunhão tal que nenhum homem em carne teria visto, nem antes nem depois da morte de Moisés. A carne não pode herdar o reino e nem se apresentar diante de Deus. No entanto, Moisés realizou seu desejo em Cristo conforme escrito no Evangelho de Mateus capítulo 17 versos de 1 a 3. Vejamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Evangelho de Mateus capítulo 17 de 1 a 3. Moisés e Elias, face a face com o Senhor, sem véu, sem barreiras, face a face como se fala com um amigo. O apóstolo Paulo disse que agora o vemos como um espelho, uma imagem projetada, como enigma, mas em breve o veremos face a face assim como ele nos vê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13 verso 12. Há um detalhe na resposta de Deus quanto a Moisés ver a sua face. Deus estabelece um critério que Moisés deveria cumprir, que era se colocar numa penha próximo ao Senhor. A penha sugere uma elevação espiritual que precisamos dar para vermos o Senhor face a face. Aconteceu a mesma coisa no episódio da transfiguração de Jesus. O texto no Evangelho de Mateus capítulo 17 diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, separadamente, e os levou ao alto de um monte, lá se transfigurou em glória. Precisamos nos elevar, subir ao monte de Sião onde está o Senhor com nossas orações, súplicas e em santidade como fez Moisés. Deus faz um novo pacto. Então disse: Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Livro de Êxodo 34 verso 10. Deus estabelece cláusulas do pacto para serem cumpridas por ambas as partes, ou seja, o Senhor e Israel. Cláusula primeira: guardar o que o Senhor ordena, e o Senhor lançará fora todos os inimigos de Israel. Êxodo 34:11. Cláusula segunda: guardar de fazer aliança com os moradores da terra para que eles não seja por laço. Êxodo 34:12. Cláusula terceira: guardar-se para não se inclinar a outros deuses nem se prostrar a altares e estátuas, pois Deus é um Deus zeloso. Êxodo 34:14. Cláusula quarta: guardar de se prostituir com outros deuses nem tomar das mulheres que seguem outros deuses para que seus filhos e filhas não sigam a prostituição. Não comer da comida sacrificada a outros deuses e nem farás imagem de fundição para adorar. Êxodo 34 de 15 a 17. Cláusula quinta: guardarás a festa dos pães ázimos no mês de Abibe, pois nesse mês saístes do Egito. Êxodo 34:18. Cláusula sexta: tudo que abrir a madre pertence ao Senhor sendo macho. Êxodo 34:19 e 20. Cláusula sétima: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Êxodo 34:21. Cláusula oitava: guardarás a festa das semanas e a festa da colheita. Êxodo 34:22. Cláusula nona: 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão diante do Senhor. Êxodo 34:23. Cláusula décima: o Senhor lançará fora as nações que se levantarem contra Israel. Êxodo 34:24. Cláusula 11ª: as primícias dos primeiros frutos da terra que irás possuir dedicará ao Senhor como gratidão. Êxodo 34:26.
Cláusula 12ª. Escreve essas palavras e sejam elas o teor da aliança entre Deus, Moisés e o povo de Israel. Êxodo 34:27. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Livro de Êxodo 34 verso 28. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que Deus falou com ele. Livro de Êxodo 34 verso 29. Parashá Ki-Tissá. Quando tu ergueres. Livro de Êxodo do capítulo 30 verso 11 ao capítulo 34 verso 35. Assim concluímos mais um estudo da Parashá, cumprindo assim mais uma mitzvah, um mandamento. Bendito seja o Eterno. Shabbat Shalom, Shavua Tov. Boa semana.